Amém, glória a Deus, que a paz esteja convosco, vocês que estão me vindo através das redes sociais, através desse vídeo. Mais uma vez eu estou aqui para a glória do nome do Senhor e também para compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra de fé, para que aqueles que estão me ouvindo possam receber do Espírito Santo algo para edificação da vida de cada um. Que a sua fé seja aumentada, que a sua convicção da salvação e de que Cristo virá nos buscar seja aumentada, que o Senhor possa trabalhar na sua vida espiritual, porque eu estou aqui como um instrumento de Deus, eu me coloquei como um instrumento, um vetor, aquele que Deus usa. Eu sei da minha condição caída, eu sei quem eu sou, e eu sei da santidade de Deus, do tamanho dele, e sei quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo. Eu creio que também aqueles que estão me ouvindo, que se denominam cristãos, não religiosos, mas creem no Evangelho de Cristo, nos princípios de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, também vão receber da parte do Senhor. Porque Deus, pela sua presciência, Ele sabe assim da verdadeira entrega, Ele sabe aqueles que estão falando de coração, estão falando com convicção, aqueles que estão se colocando verdadeiramente à disposição, usando da fé para receber algo da parte do Senhor. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. E essa imutabilidade nos traz o entendimento de que Deus continua sendo o mesmo desde a criação de todas as coisas. Então não importa se passou 1000, 2000, 3000, 5000, não sei quantos mil anos, Deus continua do mesmo jeito. Porque a questão do tempo, a questão dos anos, essa coisa toda não diz respeito a Ele. Ele não entra dentro disso aí. Ele é Deus, então Ele está a todo momento, em todos os lugares e ocupa todos os espaços. E por isso que Ele diz que um dia para Ele é 1000 anos, como um ano para ser 1000 dias. Assim, Ele não está enquadrado nisso. Nós não devemos de forma alguma pensar que Deus está enquadrado nas coisas humanas, nas coisas naturais. Aquilo que nós vivemos aqui, o tempo, o espaço, anos, e tudo isso foi feito para nós seres humanos, para nosso usufruto, para nossa compreensão melhor, para nós vivermos nessa terra, para nós passarmos por o que estamos passando, porque é o plano de Deus para as nossas vidas. A Terra tem mais de 8 bilhões de pessoas e nós podemos perceber que as pessoas têm sua identidade própria em 8 bilhões e as pessoas morrem, nascem. Nenhum é igual à outra, cada um tem sua identidade, cada um tem sua digital, cada um tem o seu pensamento. E não existe dois William, não existe dois José, não existe dois Carlos, não existe dois Pedro, só existe um. Os nomes podem ser parecidos, né? Os nomes são outras coisas, mas a própria pessoa ela é exclusiva. É tipo assim, uma analogia que eu vou fazer, que Deus nos fez e pegou essa forma e jogou fora e acabou. Não existe dois iguais. Então essa exclusividade de Deus, essa unicidade de Deus para cada um de nós, é um modo dele nos tratar de uma forma diferente, para dizer que nós somos exclusivos dele, que a nossa vida, que o nosso plano de vida aqui, pelas coisas que passamos, aquilo que vivemos, que possuímos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são únicas e exclusivamente para nós. Cada um tem o seu. Eu não posso pegar as coisas do meu irmão e trazer para mim, porque não foram feitas para mim, foram feitas para ele. Por isso que Deus disse: cada um viva a tua vida e seja satisfeito com aquilo que Deus está te dando.
Não queira as coisas dos outros, nem deseje as coisas dos outros, muito menos se for do ímpio, né? Você pode desejar, por exemplo, ter, poxa, meu vizinho, meu irmão, sei lá quem, ter um carro de uma marca bonita, de uma marca boa, de um carro de um modelo bonito. Eu desejava ter um daquele modelo, daquela marca parecida, mas aquele lá é dele, né? Aquela casa é dele, ali é a esposa dele, o marido dele, dela, a vida, a família de cada um. Então, a exclusividade, ela é própria do ser humano. O ser humano é exclusivo, né? Então essa exclusividade nos traz algo no pensamento de que devemos meditar sobre isso, de que nós temos uma importância para Deus exatamente por sermos pessoas únicas criadas por Ele. Então o plano que Ele tem para mim é meu, o que Ele tem para meu irmão é para o meu irmão. Então não serve para ele, o meu não serve para ele, nem o dele serve para mim. Então as pessoas se iludem e querem aquilo que é do outro, né? Por que eu estou falando isso? Porque como nós somos exclusivos e Deus é imutável, Ele é o mesmo sempre. Então aquilo que Ele escreveu nos evangelhos, na palavra dele, deixou para nós, é para nós usarmos para nós. Então assim, a maneira em que essa palavra é compreendida por nós, na maneira que nós recebemos a pregação ou a oração que é feita para nós, ela vai falar de acordo com o nosso problema, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com aquilo que nós precisamos. Assim como ela vai falar com o meu irmão, com o outro, de acordo também com a necessidade de cada um. A riqueza, a preciosidade da palavra de Deus é essa. Por isso que essa palavra ela vem rompendo gerações, milhares e centenas de milhares de anos. E ela não envelhece, ela é sempre atual, ela é sempre usual nas nossas vidas, aplicando ela nos nossos intempéries da vida, nos nossos problemas, nas nossas decisões, naquilo que nós vamos tomar. Então, quando nós exercitamos a nossa fé dentro dessa palavra, e nós usamos dela para benefício próprio ou para interceder por alguém, nós acreditamos que ela vai adentrar o coração das pessoas que vão receber e vão tratar do problema de cada um individualmente. Porque ele, pela sua também, é um dos atributos que é a onisciência, que ele sabe todas as coisas, até mesmo o que eu vou falar antes mesmo de eu expressar, né? O que eu estou pensando e o que brada meu coração. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a um minuto, daqui a uma hora, amanhã ou depois, por isso o futuro a ele pertence. O presente é nosso, por isso tem esse nome de presente, de hoje. Por isso ele diz, viva um dia de cada vez. E o passado não volta mais, porque já foi. Então nós temos que estar atento às coisas que nós estamos vivendo e viver da melhor forma possível para que esse dia, que pode ser o último da nossa vida, nós tenhamos uma conduta que seja aprovada por Deus. Amém? Deu para entender, né? Eu estou falando debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu estou falando depois de orar a Deus, de pedir para ser usado por Deus, não é entendimento, né? Como diz Paulo, eu não me debruço sobre o meu entendimento ou sabedoria de algo que eu aprendi nos bancos de faculdade, na faculdade da vida, na minha vivência. Não. Isso são coisas de revelação, onde você pede que o Espírito Santo te use e depois te coloca ali e quando precisar de novo vai te usar novamente.
Nós não temos poder de nada, por isso nós somos tratados como ovelha. Ovelha tem poder de alguma coisa? Ovelha tem como se defender? Não tem. Por isso nós somos tratados como ovelha. Porque nós precisamos do bom pastor. Nós precisamos ser cuidados. E quem cuida de nós é o Senhor. Amém? Ele cuida de nós. Ele é a nossa provisão, a nossa providência. É Ele que nos abençoa, que nos guarda, que provê a nossa vida dia após dia. Então é a Ele que nós temos que recorrer. E a palavra, as escrituras, é o próprio Deus verbalizado. Entendeu? Cristo ascendeu ao céu, cumpriu o seu plano divino e nos deixou a palavra. E Ele nos enviou o Espírito Santo, porque Ele disse assim, o Espírito Santo vai vos lembrar das palavras, vai vos conduzir. Por isso Ele é chamado de auxiliador e conselheiro, porque é isso que Ele faz. Se nós caminharmos com Cristo, se nós perseverarmos em andar dentro da palavra e dos ensinamentos, então o Espírito Santo enviado do Senhor estará caminhando junto conosco. Estaremos juntos, lado a lado. Por quê? Porque se acontecer algo, Ele está ali do nosso lado para nos recorrer, para nos proteger e para nos dar livramento e para nos despertar. Assim também como nos repreender e nos instruir. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida até Cristo vir nos buscar, porque é uma promessa de Cristo. É Ele que prometeu. Então, quando as pessoas dizem, Cristo está vindo, Cristo está a chegar, ou fizer uma promessa, ou profetizar que Cristo vem tal dia, tal ano, tal momento, etc., né? Não devemos acreditar, porque diz que esse momento só o Pai que sabe, nem Ele não sabia. Nem Ele, quando Ele disse isso, Ele falou, nem eu sei, só o Pai que sabe, né? O dia e a hora. Então nós não temos que nos preocupar com isso, como as pessoas estão aí o tempo inteiro, agora o Papa, não sei o que, o Papa faleceu, está chegando, Jesus está vindo aí. Alguns estão até arriscando a botar data, entendeu? Que os fins estão próximos, isso nós sabemos, porque os acontecimentos estão dentro daquilo que a palavra nos revela. Então, a proximidade da vinda do Senhor, do fim das coisas, isso nós sabemos que está próximo mesmo. Porque Ele disse assim, vocês vão saber, porque as coisas vão começar a se cumprirem. Agora, o dia que Cristo vier, nós não temos que nos preocupar com isso. Ok? Então, diante disso, a minha intenção de gravar esse vídeo no dia de hoje, a minha intenção de compartilhar essa palavra com os irmãos no dia de hoje, é de orar por algumas pessoas, de interceder. Pastor Wilson, você tem poder para alguma coisa? Não tem poder para nada. Absolutamente nada. Eu me coloco como instrumento para ser usado. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus usa as pessoas. A intenção de Deus sempre foi usar o ser humano. Por isso que Ele vem capacitar, Ele vem trazer, sabe, as pessoas maleando as pessoas, moldando as pessoas, para que quando elas chegarem no ponto em que Ele fala que Ele possa usar, Ele vai usar, entendeu? E isso é maravilhoso, é a revelação de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Ele vai sondar o nosso coração e a nossa mente, para saber qual é a nossa intenção de querer ser usado por Ele, principalmente para intervir na vida de outras pessoas, no sentido de
fazer com que haja uma ação sobrenatural, espiritual, benéfica na vida daqueles que estão ouvindo a palavra. Hoje eu me coloquei nessa posição, neste momento, porque Deus está me tocando no coração para isso. E não João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade, Cristo falando, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Promessa do Senhor, é uma promessa. Promessa de Cristo. Cristo mente? Não. Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ponto. As promessas se cumprem do Senhor? Sim, as promessas de Deus se cumprem. A algum momento, em alguma situação, as coisas vão se cumprirem. Porque desde o início, as coisas vêm se cumprindo no seu dia certo, no momento certo, na medida certa, no tempo de Deus. Então, muitas vezes, a oração, ela movimenta isso no mundo espiritual. Porque quando eu faço uma oração, eu estou exercendo a minha fé, e aquele que está ouvindo também exercita a fé dele. Então, quando eu estiver orando, por exemplo, não penso que assim, é o pastor Wida que está orando, o poder vem dele, ele tem poder para isso, ele tem um dom disso. Não, nada disso. Se você pensar assim, você já anulou uma bênção que às vezes você pode receber. Porque o homem não tem nada de bom, muito menos poder para fazer alguma coisa, né? Então, quando ele é usado naquele momento, Deus pega, usa e depois solta. Ele não carrega com ele o dom de cura de tudo. Não, peraí, você esteja curado, você que esteja curado. Volte amanhã, tá horário, que é o dia da cura. E aí eu vou orar e você vai ser curado. Porque das 8 às 10 horário, você vai receber a cura. Depois não chega atrasado não, porque aí você vai perder a cura. Nada disso. E a gente vê isso direto nas televisões, né? Naqueles programas televisivos, naqueles, né, líderes espirituais, que eu não vou estar aqui para falar deles, que eles não tem nada a ver, que marca o dia, marca o horário, marca isso, marca aquilo. Não, você agora perdeu a cura, você não chegou na quinta-feira, tal hora, tal momento, não passou debaixo disso ou daquilo, não bebeu isso, não bebeu aquilo, não fez aquilo. Então, entendeu? Isso me dá até uma ânsia de vômito quando eu escuto essas coisas, quando eu vejo esse tipo de coisa, sabe? As pessoas... então, assim, não quero nem entrar nesse mérito, porque agora eu estou na presença do Senhor como instrumento, e o instrumentista é o Espírito Santo. Então, assim, eu estou esterilizado. O que é isso, pastor? Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque eu desci em oração, porque eu busquei em oração, porque eu falei com Deus, porque eu sei as minhas condições diante de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu me considero um inseto diante da presença do Senhor. Um inseto. Não é nem um cachorrinho de estimação, um bichinho de estimação, não. É um inseto diante da presença de Deus. Ou seja, eu não me considero nada diante de Deus. Não tenho poder para nada, não sou nada. Mas quando eu peço para ser usado, quando eu peço, é porque eu já me moldei, busquei, sabe? Me coloquei na posição para ser usado. Me esterilizei espiritualmente.
Porque se eu for um instrumento de Deus contaminado, eu vou matar o paciente, que é o meu irmão para quem eu estou intercedendo. Eu vou contaminar ele, vou matar ele, né? Da mesma forma, quando o médico pega um bisturi para fazer uma intervenção cirúrgica e aquele bisturi estiver contaminado, não estiver esterilizado, não estiver limpo, não estiver pronto para aquela operação, o médico vai matar o seu paciente. Então, espiritualmente falando, é isso que acontece. Irmãos, dito isso, né, eu queria fazer um ato de fé. O que eu vou fazer aqui é um ato de fé. Eu tenho um copo com água, olha aqui, e eu orei. É H2O, é um copinho, e eu peguei esse no filtro. Só que quando eu apresentei a Deus, eu falei, Senhor, eu apresento esse elemento, eu apresento esta água, que ela está sendo consagrada para não ser mais uma água comum, uma água do mundo natural, mas que haja uma purificação nesta água, para que quando eu beber desta água, eu possa sentir a ação purificadora, salvadora, curadora do Espírito Santo, porque eu creio, através da oração, de que ela passa a ser algo natural e puro para algo sobrenatural e que tenha a purificação, assim como é puro e purifica o sangue de Cristo na vida das pessoas. Então isso é consagração, é ato de fé, entendeu? Que essa água seja simplesmente um instrumento, assim como eu estou me colocando como instrumento, para que as pessoas possam exercer a sua fé, né, através desse ato. É isso. Deu para você entender? Entendeu? Porque muitas pessoas começam a julgar, né? Não é nada disso. Então é do jeito que eu expliquei, que eu falei para vocês aqui agora. Então eu orei, eu pedi, eu clamei ao Espírito Santo e eu creio que ele ouviu essa oração. Porque eu vou fazer uma oração intercedendo pelas pessoas que estão enfermas, porque Deus tocou isso no meu coração. E eu vou dar um tempinho, irmãos, e seja rápido agora, para que você faça isso junto comigo. Pegue um copo com água. Pegue um copo com água agora. Vai lá, peça alguém que está aí do seu lado, sabe, levanta rapidinho, pega um copo com água. Pega um copo com água e fala, Senhor, da mesma forma que o pastor orou, e que ele orou para que aquela água seja consagrada ao Senhor, que o Espírito Santo venha derramar um pingo do seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, como purificação, que ela passa do mundo do natural para o sobrenatural, que ela deixa de ser simplesmente o H2O e passa a ser um instrumento, um elemento sobrenatural, e que quando eu beber dessa água eu seja curado. Corra lá e pega. Faça esse ato de fé e segure com a mão direita. Por que, pastor, com a mão direita? Porque no mundo espiritual, na vida espiritual, o lado direito é um lado de autoridade. Jesus, quando ele ascendeu ao céu, falou, vou estar à direita do Pai. Pedro, quando saiu lá de Pentecostes, que foram 3.000 pessoas curadas, libertas, falaram em línguas, convertidas, e ele entrou dentro da igreja lá, né, pela porta formosa, que tinha um coxo que estava lá há anos e anos e anos, e ele chegou perto e disse aquela famosa frase, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Pegou ele pela mão direita, de autoridade, e disse, levante e ande. Então nós temos muita passagem, e através de estudo nós sabemos que o lado direito é um lado de autoridade. Por isso, segure o copo com água do lado direito. Pega seu copo com água, vamos lá. Se você estiver no leito do hospital, pede enfermeira, pede um amigo, pede um irmão, mas peça
Se você estiver do seu lado, pega aí a hora. Vou te dar um minutinho para você fazer isso que eu vou orar, né? Esse vídeo está ficando muito grande, é perigoso você nem receber ele. Então, assim, eu quero orar por você, para que Deus venha interceder. Se você vai ser curado, vai ser através da sua fé. E quando você estiver ouvindo a oração, a voz você vai ouvir a minha, mas a intervenção não é minha. Eu vou estar intercedendo, que eu vou colocar na brecha onde você precisa receber a cura. Eu vou clamar a Deus, eu vou suplicar a Deus. E quando eu e você bebermos essa água, eu tenho certeza que Deus vai operar a cura. Se tiver tumor, vai sair. Se tiver com sangue contaminado, vai purificar. Se você estiver com alguma enfermidade, algum tipo, se sua pele tiver um câncer, se seus órgãos estiverem contaminados com alguma bactéria, que seja limpo o corpo, não somente o corpo com os órgãos vitais, mas o seu cérebro, aqueles que têm AVC, aqueles que têm algum problema na mente, algum problema crônico, algum problema no cérebro mesmo. Receba então essa cura através desse ato de fé que eu estou aqui compartilhando com o irmão, com vocês, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha pro lado, é porque tem pessoas que estão passando aqui e chamar a atenção. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui agora apresentar este copo com água em que eu consagrei o Senhor. Pai, que seja só o instrumento, assim como eu sou o instrumento na tua mão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor possa, neste momento, através das Escrituras Sagradas, capítulo 14, versículo 12 do Evangelho de João, em que Cristo diz que maiores coisas farão aqueles que não veem, mas creem, que esteja curando as pessoas, e tudo que pedires em nome do Filho, o Pai o fará para a glorificação do Filho e a edificação daquele que está recebendo, para que a palavra do Senhor, que é fidedigna, seja cumprida, porque Deus é imutável, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda faz milagre, Ele ainda opera milagre, as coisas deles ainda estão vivendo como se fosse hoje, tudo acontecendo num dia só. Então, se Deus não mudou, Deus não mente, as promessas de Deus são verdadeiras, Deus é a verdade, entendeu? Então, se Ele disse, as minhas palavras estiverem em vós, você exercer a sua fé, exerça a sua fé aí agora, meu querido. Exerça a sua fé aí neste momento, que a sua fé pode te curar, porque Cristo disse assim muitas vezes para as pessoas que curavam, olha, a sua fé te curou. Foi a sua fé. Quando você tocou em mim, saiu virtude, saiu poder. Por quê? Porque você usou da sua fé. Se você está no leito de hospital agora, se você está numa situação agora de enfermidade profunda, sabe, você pode ser curado neste momento, porque o que eu estou fazendo é sob a direção do Espírito Santo. O que eu estou fazendo, eu tive que descer em oração e pedir ao Senhor. Eu não estou usando do minha sapiência ou do meu entendimento, sei lá do que. Eu estou usando do que está escrito na palavra de Deus. Eu estou exercitando a minha fé junto com o meu irmão. Eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo. Eu creio e acredito que Deus ainda opera os milagres nas vidas das pessoas que creem. Por isso você tem que receber neste momento, em nome de Jesus Cristo, essa palavra, e essa palavra seja internalizada dentro de você. Você possa receber essa palavra, e essa palavra pode ser transformadora na sua vida, porque você pode estar ouvindo a minha voz, mas quem vai operar é o próprio Deus, através da sua fé. Deixa Deus entrar, deixa a sua fé ser exercida. Rabaturiana, Xuriga, Saia, Remanaturuba, Xanarala, Súria. Oh Deus, neste momento, Rabassuriana, Ramataia, o Senhor possa intervir na vida do meu irmão, Negueixeitada. Visita, Espírito Santo, entra dentro desse quarto, desse leito, pega esse acamado, esteja ele onde estiver, não importa onde ele esteja, Senhor, mas esteja tocando no tumor, esteja tocando no sangue, nos órgãos vitais,
esteja tocando na pele, esteja tocando no coração, esteja tocando na vértebra, esteja tocando nas pernas. Eu não sei aonde está a enfermidade, Senhor, mas isso não é interesse meu, Senhor, isso é interesse do Senhor e da pessoa que está orando junto comigo. Eu estou exercendo a minha fé junto com a do meu irmão, para a glória do seu santo nome, porque eu sei que a tua palavra é verdadeira, que as suas promessas são de cumprir, que aqueles que estão em Cristo Jesus, que aqueles que sabem a sua posição diante do Todo-Poderoso, vão ser instrumento na mão dele, porque o Senhor diz que usa o homem para intervir sobre os outros homens, para interceder a favor dos outros homens, porque quando Cristo disse eu morri por todos, ele também fez dessa forma. Ele morreu pelo ímpio, pelo cristão, pelas pessoas, pelo ser humano. Então nós devemos orar uns pelos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento, que ao beber dessa água, que ao ingerir essa água, ela possa percorrer todos os órgãos do teu corpo e possa purificar e possa te curar. Seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Receba a cura aí, onde você estiver, através da sua fé. É Deus operando na tua vida. Creia que quando você ingerir essa água, você vai receber a tua cura, a tua bênção. Creia apenas nisso, pense somente nisso, mire nisso, a tua mentalidade esteja nisso e você receba agora, em nome de Jesus Cristo, a tua cura, para a glória do nome do Senhor, que Ele seja glorificado, exaltado, engrandecido, em nome de Jesus. Beba da tua água.